ter jeito. A informação que a gente tem é que não tem como. Aí parece que o Martinelli ia ver outra forma aí, tá? Mas por enquanto eu não estou gravando não, tá? Bom, eu vou começar o capítulo 1, só que o capítulo 1 vai ser bem breve aqui. É uma introdução muito simples, né, cara? E já vou entrar no capítulo 2, tá? Se der, a gente começa o 3 também. Tranquilo, Bruno? Pessoal, a presença, eu não faço chamada por aula, entendeu? Primeira e segunda aula, para mim é uma coisa só. Então, quem chegou atrasado ou quem precisou sair mais cedo, isso eu falo online, mas poderia ser presencial também, tá? Então, eu sei que a gente tem compromisso aí, então, assim, eu cobro presença por estar presente em algum período, né? Se fosse presencial, né? Fiquei 10 minutos na sala, 20 minutos na sala, tive que sair. Beleza, não tem problema nenhum, tá? Então, eu não me importa se o horário que você chegou ou o horário que você saiu, basta participar da aula em algum momento, tá? Vamos lá, Kleber. Tá na hora, então vou falar. Não, ontem eu falei muito, né? Então, olha só. Estamos aqui, capítulo 1, capítulo muito simples. Vamos só para não falar que não tem nada, então a gente vai passar pelo capítulo 1, né? Então, isso daqui eu já falei ontem, tá vendo? Nós estamos dentro da mecânica dos corpos rígidos e dentro de estática. Então, nós entendemos que todos os nossos corpos, todos os nossos exercícios, as nossas análises, considera que o corpo está em equilíbrio. E além de estar em equilíbrio, é equilíbrio estático, tá? Então, corpos em repouso. Semestre que vem, corpos deformáveis. Aí, de fato, é a resistência dos materiais, tá? Falei ontem, tá? Para quem não estava presente aí. Mas, normalmente, essa disciplina chama estática. Esse é um nome comum, tá? Ou mecânica aplicada. É o nome mais comum. Tá vendo aqui? A mecânica, essa mecânica aqui, aplicada. Ou seja, a mecânica da física aplicada à engenharia. Esse é o conceito, né? Então, nós temos aqui as leis de Newton. Não vou entrar em detalhes, né? Mas nós vamos ver essa parte muito para a gente aqui, ó. A partir da semana que vem, na parte de equilíbrio, capítulo 3, eu já começo com equilíbrio, né? Então, o equilíbrio é simples, né? Se tem 10 para a direita, de força, tem que ter 10 para a esquerda, tá? Se tem alguém puxando, tem que ter alguém segurando, né? Então, se tem um peso, uma carga suspensa, tem 20 para baixo de peso, tem que ter 20 para cima. Essa é a condição de equilíbrio, né? E aí nós temos também a segunda lei, força igual a massa vezes aceleração. Vamos usar toda hora essa equação, porque tudo para a gente que é massa, um conceito, eu não lembro se eu falei ontem, tá? Mas quando a gente pensa em termos de peso ou em termos de massa, a gente mistura os conceitos, né? O normal eu falo assim, ó, eu peso, cadê meu mouse? Eu peso, eu estou com 74 quilos, né? Coloco 74K. Essa é a maneira que eu falo. Qual é o teu peso? 74 quilos. Né? 100 quilos, 20 quilos. Né? Quanto que pesa esse saco de arroz? 5 quilos. Mas aqui já tem um primeiro problema. O quilo é 10 a terceira. Né? Ele nada mais é do que 1000. Então, eu não falei a unidade. Para ficar mais correto, pelo menos para falar a unidade, eu sou obrigado a colocar aqui quilograma. Melhorou, mas ainda não resolveu, porque o peso não é quilograma. Aqui, para ficar correto, ou coloca GF, aí beleza. 74 quilograma força, aí tá perfeito. Mas, no sistema internacional não é KGF, é Newton. Então, nós temos que usar essa lei aqui, ó. No lugar do A vira G, 9,81, né, arredonda para 10 aí. Então,
o peso é 740 newtons. Esse é o meu peso, de fato, mas a gente não é usual, né? Ninguém pega um saco de 100 kgf, 100 newtons, né? Mas 100 newtons nada mais é do que 10 quilogramas, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é o seguinte: toda vez que aparecer massa, a gente vai ter que transformar essa massa em peso, tá? Ou essa massa em força, né? Por um motivo simples, né? A massa, ela é uma grandeza que ela não é uma grandeza vetorial, né? Ela é uma grandeza escalar. Então, a massa, ela por si só, ela é suficiente, né? Em termos de grandeza, ela só fala o valor, só a intensidade que interessa. Mesma coisa de temperatura, né? Qual a temperatura? É uma grandeza escalar, pronto. Mas o que a gente precisa agora, a gente vai trabalhar com vetor. Então, por isso, a gente transforma tudo que é grandeza escalar em grandeza vetorial. Então, para transformar a massa em grandeza vetorial, a gente multiplica pela aceleração, né, que a aceleração é um vetor, e aí, consequentemente, a força também é um vetor. Então, toda vez que a gente falar um corpo suspenso, por exemplo, eu tenho um corpo suspenso de massa M, o que a gente vai fazer? Transformar isso daqui para peso, porque isso aqui vai ter um cabo, né, e aí vai ter a condição de equilíbrio baseado na força vetorial, né, porque tem direção e tem sentido, tá? Ação e reação, isso daqui vai fazer parte aí a partir do capítulo 3 também, né, 3 ou 4, né, não, mais uns 5, né, então assim a gente vai ver, tudo que tem ação tem reação, então se tem força para baixo vai ter reação para cima, tá? Em termos de unidades, só para complementar, não vou falar disso, né? Então, assim, hoje a gente está transformando, tem que deixar o conceito aí de massa, e esse massa a gente vai transformar em força, porque a força é uma grandeza vetorial. Em ResMat 2, a gente vai pegar essa força e transformar em tensão, tá? Então, a gente faz... o que a gente vai trabalhar com tensão é força por área, né? Então, agora não tem área, não tem geometria. Então, nós estamos neste ponto. Tudo para a gente vai ser força. E aí, ResMat 2, a gente transforma essa força em tensão, tá? E tensão é força por área, a área da seção transversal. Unidade de medida, isso daqui é sistema internacional. Sistema internacional são 7 unidades básicas, né? E o resto são derivadas, né? As básicas, metro, as principais, né? Quilograma e segundo, né? Não é à toa que o sistema internacional é chamado de sistema MKS, porque metro, quilograma, segundo, né? Então, essas são as unidades principais. E as outras, acho que de vez em quando eu esqueço, mas é candela, mol, qualquer outra, ampere e Kelvin, né? Temperatura, acho que é isso. Então, as outras são unidades derivadas. Então, o que é a força? Força é uma unidade, a unidade de força é Newton, e esse Newton que está aqui, ele deriva, ou seja, a gente abre ele volta para o sistema MKS, tá? Então, o conceito é simples, né? Não sei que estou repetindo para muita gente aí, mas só o básico, assim, né? Quando a gente pensa em termos de velocidade, qual que é a equação de velocidade? Velocidade é espaço por tempo. O que é espaço? Espaço é metro. O que é tempo? Tempo é segundo. Qual que é a unidade de velocidade? Metro por segundo. Beleza. O que é aceleração? Aceleração é velocidade por tempo. O que é velocidade? Velocidade é metro por segundo. O que é tempo? Segundo. Qual que é a unidade de aceleração? Metro por segundo elevado ao quadrado. A gente vem para a força. O que é força? Força é massa vezes aceleração. O que é massa? A massa é quilograma. A aceleração, metro, segundo ao quadrado. Qual que é a unidade de força? A unidade de força é isso daqui. Tá? Só que para não ter que falar toda vez que foi aplicada uma força de 10 kg vezes metro por segundo ao quadrado, a gente fala que foi aplicada uma força... Vocês estão vendo aí? Isso é o cachorro. Aí, uma força de 10
vezes metro por segundo. Cachorro educado na porta. Oi? Não entendi. Um cachorro educado que bate na porta. São 2 cachorros educados. Ver se eu posso com isso. Mas bateu na porta, entraram, não sei o que foi. Ainda bem? Deus. Quando não é filho, é cachorro. Não é mole? Pelo menos eu posso tomar meu chazinho, tá vendo? Se estivesse na faculdade, eu não estaria bebendo chá de frio. Bom. Ah, tá. Então aqui... Então, olha só. Pessoal, peraí, só um minuto. Só um minuto. Pronto, estou liberado. Então, assim, qual que é a unidade de força? Isso tudo aqui virou Newton, em homenagem ao Isaac Newton, né? E se a gente abrir as outras, o que é Joule? O Joule vai ser quilograma, metro, segundo, alguma coisa, né? Só tem que pegar essa equação e abrir, vai cair alguma coisa, quilograma, metro, segundo, né? O que é Watt? Watt também vai cair nesses 3, né? Por isso que esse MKS aqui, ele é fundamental, né? Então, Joule, unidade de energia, Watt, né, de potência, né? Então, ele sempre vai abrindo, a gente cai para essa unidade. Então, essas são unidades derivadas do sistema internacional, tá? Os múltiplos, então, aqui, o que a gente usa muito, quilo, 1 mega, de vez em quando, talvez SMAT 1 não, mas SMAT 2 usa muito. Tudo que é tensão vai ser em megapascal. Pascal também é uma unidade derivada, né, de pressão, ou de tensão, newton por metro quadrado. Então, tudo que é tensão vai para mega, eventualmente giga. Então, o giga também usa em SMAT 2. Em SMAT 1 a gente não usa, não. Para cá, milímetro, toda hora a gente vai usar aí. O micro, acho que não. Micro é difícil aparecer, tá? Mas, às vezes aparece aqui o 10 ao quadrado, mas assim, o mais usual são esses daqui, tá? SMAT 2, quilo ou milho, e SMAT 3 a gente pega essas superiores aqui também. Aqui acho que nem... Só uma rápida conversão aqui, né? Mais 2 kg por hora em metro por segundo. Então, 2 kg. O quilograma é o quilo, né? O que significa esse quilo aqui? 10 a terceira. Então, esse quilo nada mais é do que 1000. Metro com metro, né? Então, aqui, esse quilo vai se transformar em metro, que está aqui, e hora dá 3.600 segundos, né? Como está por hora aqui no divisor, o 3.600 segundos veio para cá, então ficou 2 vezes 1000 dá 2.000, embaixo 3.600 segundos, então essa vai ser a conversão para transformar em metro por segundo, tá? Uma conversão simples aí, né? Nada demais, e aí acaba o capítulo 1. Alguma pergunta aí? Alguma dúvida? Por enquanto, tudo tranquilo. Tudo tranquilo. E vai continuar assim, tá? É disso para mais fácil. Capítulo 2. Vetor força. Então, vou falar somente de força, tá? Então, nós temos lá o que é um escalar, o que é um vetor, já falei, né? Então, um escalar, o que interessa é a intensidade. Massa é uma unidade, que é uma quantidade, uma unidade escalar. E o vetor? O vetor, ele representa para a gente, além da intensidade, ele carrega a informação de direção e de sentido. Direção horizontal, sentido para a direita, né? Ou direção vertical, sentido para cima. Então, sempre a direção e sentido ele está relacionado a uma orientação e um ângulo, né? A gente pode colocar aí fora dos eixos cartesianos, eles também terão ângulos, tá?
Multiplicação. O livro, não sei se dá para vocês observarem aí, tá? Mas aqui está em negrito. Vocês conseguem perceber esse negrito? Tá? Tem outro que não está negrito, quer ver? Deixa eu ver aqui. Tipo isso aqui, ó. Esse não está negrito, tá vendo? Então, tudo que está em negrito, olha só, aqui fica claro, ó. Esse está em negrito, esse não está em negrito. Beleza? Tudo que é negrito é vetor. Tá? Então, ao invés de colocar seta em cima, ele coloca negrito, representando esse vetorial. O que está sem o negrito é porque ele não tem vetor, ele é somente o escalar, né? Somente a intensidade, só o valor. Tá bom? Vou apagar isso aqui. Então, aqui, eu não sei se dá para vocês observarem, mas o A, ele é negrito. Então, ele, na verdade, é isso daqui, ó. Então, ele está representando como um vetor A, tá? O que significa o vetor 2A? Multiplica por 2. Então, aqui eu tenho um vetor mais um vetor. Não mudou a direção, não mudou o sentido, mas mudou a intensidade, né? Onde era 10 virou 20, onde era 50 virou 100, né? O menos, agora, inverteu o sinal. Ele era num sentido, agora ele é no outro sentido, tá? Então, se era para a direita, o menos significa que é para a esquerda. E aqui, menos meio de A. O meio virou metade, né? Então, a metade mudou a intensidade, né? E mudou também o sentido, tá? E continua o vetorzinho A, então a direção dele continua a mesma coisa. Esse sinal aqui, o menos, significa para a direita ou para a esquerda, né? Significa o sentido, tá? Adição. Quando a gente pensa num vetor, olha essa equação aqui, ó. Então, aqui está em negrito, é o vetor, vou colocar até aqui, ó, o vetor R. Quem que é o vetor R, que é o resultante? De A mais B, né? O vetor A mais o vetor B. Então, essa é a primeira regra, né? Existem algumas regras. O livro, eu falei isso na aula de ontem, tá? O livro, ele detalha muito. E eu às vezes, simplifico demais, tá? Então, a gente tem que tentar chegar no meio termo, no equilíbrio, né? Mas, assim, do livro, essa parte vetorial é bem mais abrangente, né? Eu pego da parte vetorial aquilo que interessa para a gente, que é o que eu vou usar, tá? Então, estou mostrando a regra do triângulo aqui, tem uma explicação no livro, né, um texto grande e tal, quem tiver interesse vai lá dar uma olhada, mas eu não vou usar diretamente a regra do triângulo, então eu mostro como é que é, geometricamente, né, essa parte de desenho, mas eu não vou usar dessa forma, tá? Aí a forma como nós vamos resolver, que daí eu detalho com mais calma. Mas quem quiser aprofundar, no livro tá com mais detalhe, tá? Regra subtração, tem um paralelogramo lá também, né? Que apareceu aqui, ó. Lei do paralelogramo e tal. Então, assim, como que eu somo o vetor A com o vetor B? Essa é uma das maneiras, né? Que a gente consegue observar. Então, se eu começo aqui no vetor A, aonde ele termina, a gente coloca o vetor B. Então, traz esse vetorzinho para cá. E aí o vetor resultante vai ser o início do A e é onde termina o B. É o que está aqui, ó. Tá? Então, o vetor resultante é o vetor A mais o vetor B, tá? E observe que é indiferente. Se eu somar o vetor B mais o vetor A, né? O vetor B mais o vetor A, o resultante vai ser a mesma coisa. Então, essa inversão aqui não interfere, né, na resposta do exercício. Se for subtração, a mesma ideia, tá? Se a gente pensar aqui a mesma coisa em termos de triângulo, né? Eu tenho o vetor A mais o vetor B. Então, quem que vai ser o vetor A menos B? Então, o vetor A está aqui, ó. Ele não mudou sua orientação, exatamente o que estava aqui. Só que o menos B, ao invés de ser para a direita, agora ele é para a esquerda, mudou o sentido. Então, onde terminou o A, começa o B, mas é o menos B. Então, ele está num outro sentido. E aí, o resultante vai ser onde? Começou no início do A e terminou no final do B. Esse é o triângulo, né? Se for paralelogramo, a ideia... Observa que são dois triângulos, né?
Então, ele traça uma linha paralela aqui, outra linha paralela aqui, tá? Então, a soma desses dois vetores, A, que está aqui, com o vetor menos B, que está aqui, vai ser onde? Vai dar esse ponto, né? Então, esse é a lei do paralelogramo, tá? Subtração de vetores. Então, é muito semelhante, né? Força resultante. Como que a gente determina essa força resultante? Imagina que eu tenho um spot agora, onde eu vou aplicar uma força, eu tenho uma corda aqui, um cabo, né? Onde eu estou aplicando uma força F1 e estou aplicando uma força F2. Qual que vai ser a força resultante? Eu vou somar, a resultante está aqui, ó. A força resultante, negrito também, tá vendo? Então, isso daqui é vetor. O vetor resultante é o vetor F1 mais o vetor F2, tá? De tal forma que, se a gente fizer tanto pelo paralelograma, que é essa segunda figura, quanto o triângulo, que é essa primeira figura aqui, o vetor resultante vai ser esse cinza aqui, esse cinza mais claro, né? Que tá aqui, ó. Então, este vai ser o vetor resultante. Isso daqui numa forma visual, né, enxergando o vetor, né? Agora a gente vai colocar isso daí numa forma matemática, né, numa expressão, né? Agora, quando a gente tem este vetor que não está nos eixos, né? Para a gente fazer uma soma, é mais fácil, mais simples, para a gente jogar numa equação matemática. Vamos voltar para esse exemplo aqui. Eu colocar no eixo cartesiano. Quem que é o eixo? X, eixo Y. Então, como que eu vou somar F1 com F2? Eu faço uma decomposição em X, então eu tenho F1 aqui, que é um F1 de X, eu tenho F1 e o F2, que é um F2 de X. Aí eu posso somar X com X, F1 de X com F2 de X. Mesma coisa para Y. E aí eu passo a ter agora, fazendo essa decomposição, matematicamente vai ficar simples a gente resolver esse exercício, tá? Então, o que a gente faz com esse vetor F aqui, ó? Agora eu estou pensando no contrário, né? Vamos voltar para cá. Eu juntei F1 com F2 para achar o resultante. Agora eu vou pegar essa força e vou decompor ela, né? Como se estivesse voltando para F1 e para F2. Quem que é o vetor F? Nessa estrutura aqui, observe que o cartesiano não precisa estar na XY, né, que a gente está acostumado, ele pode estar inclinado, né, mas é uma representação, tá? Então, eu tenho aqui um eixo U, um eixo V. E este vetor F, que ele vai ser decomposto nesses dois eixos. Então, esse vetor F, ele vai vir para cá e vai vir para cá. De tal forma que, quem que é o vetor F? O vetor F vai ser o FV mais o FU. Esta é a soma que eu posso fazer tanto como nós fizemos no slide anterior, FU mais FV dando F, como pensando ao contrário, decomposição, o F transformando em U e V, tá? É isso que nós vamos fazer aqui, ó. Então, imagine que eu tenho esse vetor F. Esse vetor F, ele tem uma inclinação, ele tem um ângulo θ, aqui, ó. Como que a gente vai fazer para que a gente consiga transformar esse F numa maneira simples de usar na matemática, tá? Com o vetor, às vezes com esse ângulo, às vezes ele fica complicado. Então a gente joga ele para x, joga para y, tridimensional para x, y, z, tá? Como que a gente faz essa decomposição? Decomposição muito simples. Todo mundo já viu lá o triângulo retângulo, né? O que é o triângulo retângulo? Aqui é o F, aqui é o F de Y, e aqui é o F de X. O que eu sei? Eu sei que o seno deste ângulo aqui, que é o ângulo θ, é quem? Ângulo θ. O seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Da mesma forma, o cosseno do ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá? Isso é o que nós aprendemos lá em trigonometria, ok? Então, aqui
Aqui só está faltando um detalhe, né? Aqui ficou faltando falar que esse é o f de y, tá? Na hora de copiar, eu cortei aqui, esse é o f de y. Então, olha só, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que o vetor f, observe que ele está em negrito, este vetor f é o vetor f de x mais o vetor f de y. Aqui é aquela lei do triângulo, né? E o que eu acabei de apagar aqui, né? Eu sei que o seno do ângulo θ, que está aqui, é o cateto oposto, que é o f de y, dividido pela hipotenusa, que é o f. Ou eu posso escrever desse jeito. Quem que é o f de y? É o f multiplicado pelo seno do ângulo, que é o que está aqui, ó. Então, o f de y é o f seno do ângulo. Quem que é o f de x? Só vou colocar cosseno aqui, ó, o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O f de x é o f cosseno do ângulo, tá? Do ângulo θ. Observe que aqui já está sem negrito, então aqui não é vetor, aqui é o valor, tá? O escalar, tá? Eu poderia, isso daqui, deixa eu ver se está mais para baixo aqui. Eu poderia colocar isso daqui, ó. Essa equação aqui é vetorial. Esse daqui que eu escrevi não é vetor. Por que ela está errada? Por que eu não posso falar que f é f de x mais f de y? Sem ser vetor. O que estaria faltando na equação de baixo para ela virar verdadeira? Alguém arrisca aí? Não sei, seria colocar o f cosseno de... Não sei fazer. Você entendeu que a parte de cima está certa, né? O vetor aqui, ó. O vetor f é igual ao vetor f de x mais o vetor f de y. Tá? O Luiz botou aí no chat, acho que é isso, né? Botar o quadrado para fazer Pitágoras. Ele botou aí, né? Bota o quadrado, exatamente, cara. Então, se eu tirar o vetor, isso daqui, vamos supor que esse seja, sei lá, vamos colocar, esse é igual a 5, esse é igual a 7. Esse f não vai ser 5 mais 7, não vai dar 12. Então, essa conta aqui, ela não existe, ela é errada, tá? E como que faz para ela ficar verdadeira? Pitágoras. Então, a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Então, na parte escalar, agora ficou certo, beleza? Então, aí eu posso usar esta soma vetorial, o f, vetor f é igual ao vetor f de x mais o vetor f de y, ou na forma escalar, aí sim, a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos Depois quadrados. você me manda as matérias Beleza? que você está fazendo. Aí, se eu tiver alguma coisa aqui, eu vou te passando. Pessoal, Bro, beleza? Cara, eu fiz a SMAT 1 e 2. Eu não sei se tem opção, eu acho que é sempre com o Hilário. Eu fiz a SMAT 1 e 2 com o Hilário, eu acho que é só ele que dá essa matéria, não tem pra onde correr, não. Alguma coisa importante no chat, eu vejo depois, né? E se alguém colocou muita coisa embaixo, aí eu não vejo nada, tá? Que eu não fico olhando o chat na aula. Quem entrou depois, coloca presente aí, digita presente aí no chat, tá? Então tá bom. E quem tá microfone, ainda tem isso, né? Quem tá sem microfone aí, o pessoal me interrompe, tá? Quem tiver com microfone. Tá bom? Se alguém escrever no chat. E aí, eu tenho agora... Deixa eu apagar esse negócio de novo. Eu tenho agora essa condição. O vetor f é igual ao vetor f de x mais f de y. E o f de x, aqui através do triângulo, eu tenho que o vetor f de x é o f... o vetor não, o escalar, né? E o f de x é f cosseno, o f de y é f seno. Para que eu não tenha toda hora que ficar pensando qual que é o seno, cateto oposto, qual que é o cosseno, tal, o que eu faço? Este é o ângulo. O f de x está com ou sem o ângulo θ? Ele não está com o ângulo. Então, f de x está com o ângulo, vai ser cosseno. O f de y está aqui, não está? Esse é o y. F de y está sem o ângulo θ. Então, f de y vai ser f seno de θ. Ele está sem o ângulo. Ficou claro, pessoal? Isso serve para qualquer coisa. Ó.
Eu tenho esse vetor assim, e esse é o ângulo beta. Quem que está aqui? Aqui está o f de y. Quanto que vale o f de y? Vale f cosseno de beta, porque ele está com o ângulo. E o f de x está aqui, ó. Quem que é o f de x? É o f seno de beta, porque ele está sem o ângulo beta. Beleza? Aí eu não preciso montar o triângulo aqui toda hora, tá? Ok? Ai, desculpa, se puder repetir, porque então a fórmula ela não se mantém a depender da posição do ângulo ali? Não Depende da entendi. posição. Vamos lá. Vamos olhar para esse exercício aqui. Esse ângulo aqui é o alfa. Se eu for fazer em relação ao alfa, tá? Como que vai ficar a minha equação? Quem que é o f de x? O f de x está aqui. Ele é o f seno de alfa, porque ele está sem o ângulo de alfa. Quem que é o f de y? É o f cosseno de alfa. Porque o f de y, que está aqui, né? Ele está com o ângulo alfa. Beleza? Beleza. Então não é uma regra, né? Todo f de x é igual a f cosseno. Tem que ver qual é o ângulo que está sendo analisado, né? Isso, Tá. exatamente. Tá? Porque você pode pegar lá um eixo aqui, ó. Esse é o meu vetor. Esse é o xy. Qual que é o ângulo? Eu posso pegar esse. Posso pegar esse aqui também. Esse é alfa, esse é beta. Tá? Então, sempre analisar. O que está com ângulo... Vou pegar aqui, ó. O f de x está com o ângulo alfa. Então, ele é f cosseno, porque está com o ângulo de alfa. Mas também é f seno de beta. Tá? Ok? Então, assim, a gente olha para o exercício e já consegue montar a equação de forma rápida, né? Uma outra forma de representar a mesma coisa vai ser em termos de ABC, de um triângulo equivalente. Eu vou explicar no outro slide. Deixa eu ver. Às vezes aparece em termos de distância. Eu vou mostrar o conceito do triângulo, depois eu falo qual que é a relação deles. Mas olha só. Vamos imaginar que eu tenho esse triângulo aqui, ó. Da mesma forma como nós estamos no outro slide, ó, só para a gente comparar. Eu tenho aqui um trecho A, esse valor é B e esse valor é C. Tá? Vocês concordam que este ângulo interno aqui minha figura está ruim, né? Mas essa reta aqui é paralela, tá? Esse ângulo interno, ele é o mesmo ângulo θ, concorda? De tal forma que eu posso escrever o seguinte, ó. Vamos pegar aqui o seno. Quem que é o seno do ângulo θ? Se eu pensar na figura grande, nesse triângulo grande, o seno de θ, ele é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Desculpa. Cateto oposto pela hipotenusa. Mas se eu olhar para este triângulo pequenininho aqui, que tem o mesmo ângulo θ que está aqui dentro, ó, quem que é o seno deste ângulo para o triângulo pequeno? É o cateto oposto, que vale B, dividido pela hipotenusa, que vale C. De tal forma que, meu Deus, agora chegou aqui. Ao invés de eu usar o ângulo θ, eu posso relacionar isso daqui, ó. Quem que é meu f de y? Meu f de y, eu já sei que vale f seno. Mas eu também posso falar que o f de y, ele vale f multiplicado por quem? B sobre C. Certo? Sendo B, ABC, uma distância. Aqui um valor qualquer, entendeu? Aqui tem 4, 5 e aqui tem 6. Né? Aqui 10, 15, 20. Tá? Eu tenho valores aqui dentro desse triângulo. Então, ao invés de calcular... Ao invés de calcular o ângulo, naquele caso eu não sei o ângulo. Tá? Aqui eu não sei qual que é o valor desse ângulo aqui. Ó. Pode ser 30, 60 e tal. Mas eu estou relacionando o ângulo com esses valores que eu conheço.
O outro, vamos pegar aqui o cosseno. Quanto que vale o cosseno do ângulo θ? Se eu pensar no triângulo vetorial aqui, no triângulo de força, o cosseno é cateto adjacente, que é o f de x, dividido pela hipotenusa. Isso está aqui, ó. O f de x vai ser f cosseno. Só que se eu olhar para esse triângulo pequenininho, olha para o θ. Quem que é o cateto adjacente para θ? É o valor de A, dividido pela hipotenusa, que é o valor de C. Então, eu tenho esta relação aqui, ó. Quem que é o f de x? Eu posso falar que o f de x é quem? F multiplicado por A sobre C. Sem saber o valor do ângulo, tá? E por que isso pode ser interessante? Aliás, antes disso, ao invés de ter que fazer conta, ter que ficar pensando, olha só, o f de x, ele vai ser quem? F de x vai ser f, que é o vetor hipotenusa, multiplicado por quem? Qual o cateto que está em x? Não é A? Olha aqui. Divide pela hipotenusa. Viu como é que fica simples? Quem que é o f de y? O f de y está aqui, né? F de y, deixa eu ver, o f de y tá aqui, f de y. Quem que é o f de y? É o f multiplicado por quem? Qual que é o cateto que está em y? É o B. Divide pela hipotenusa. Então, aqui ficou o cateto em y. Tá? Peraí. Desculpa. Então, olha como é que fica fácil esse exercício aqui. Eu não sei o ângulo, mas se eu quiser calcular quem que é o f de x, tendo esse triângulo aqui, ABC, quem que é o f de x? O f de x vai ser o f, que é a hipotenusa, cateto em x é A. A dividido pela hipotenusa C. A sobre C. Quem que é o f de y? Y está aqui, ó. Vai ser quem? Hipotenusa multiplicado por qual relação? Se é y, eu vou pegar o cateto de y, que é B, e divide pela hipotenusa. B sobre C. Tá? O sinal negativo aqui é porque está para baixo em y. E o sinal positivo aqui, né? Não está aparecendo, mas está positivo para x. Ficou claro isso daqui? Daqui a pouco vai aparecer exercício tanto com ângulo, no ângulo θ, no ângulo alfa aí, quanto com triângulo, tá? Por que esse triângulo às vezes é interessante? Porque ele é uma proporção vetorial. Então, imagina o seguinte, eu tenho... Às vezes some o mouse aqui, porcaria. Aqui. Eu tenho isso daqui, ó. Imagina que fosse um quadro da sala de aula. Eu tenho uma linha que sai daqui e vai até aqui. Tá? A proporção em x e y é a mesma. Se é distância, se é velocidade, se é aceleração, se é força, F aqui. Então, a proporção é a mesma. Se eu pegar qualquer valor aqui com esse ângulo e decompor, se for 10 de velocidade, vai dar, dividir aqui vai dar 5 e 8, sei lá. Se for 10 de força, vai ser a mesma proporção, ou seja, não vai mudar, né? Porque aí é geometria, né? Só depende do ângulo. Então, às vezes, é mais fácil eu calcular uma força, uma decomposição vetorial relacionada com uma distância. Então, se fosse no quadro da nossa sala, eu sei que isso daqui tem 5 metros, isso daqui tem 2 metros. Então, e eu tenho um vetor aqui, hipotenusa, que eu vou pegar 5 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, tira a raiz, acha esse valor aqui. Vai dar um valor x qualquer. Se eu tiver um vetor nessa mesma direção, a proporção desse vetor força em x e y vai ser exatamente a mesma, tá? E seus múltiplos, né? Tá bom? Daqui a pouco a gente vai fazer exercício, aí acho que fica mais claro, né? Não sei se vocês estão acostumados com essa forma de visualizar, mas normalmente a gente vê mais em termos de ângulo, né? E também nada impede, tá? Nada impede que a gente calcule o ângulo também, tá?
Por exemplo, se eu quiser esse vetor aqui, esse triângulo, eu quero calcular esse ângulo aqui, porque esse ângulo aqui eu consigo resolver, né? Calcular o x, o y e tal. Pode calcular, isso daqui tem valor, né? Esse vale 3, esse vale 4, esse vale 5. Calcula aí na calculadora, né, científica, né, o ângulo aqui, alfa, cateto oposto, tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Você vai calcular aqui a segunda função e vai achar o ângulo, né? Esse ângulo aqui deu 30 graus. E aí você consegue resolver também da forma como nós fizemos aqui, né? Jogando cosseno, seno com o ângulo que a gente definiu, tá? Mas, normalmente, eu não vou, quando estiver nessa situação, eu não vou calcular esse ângulo ou esse daqui, né? Eu vou usar direto a proporção que foi dada pelo exercício. Tá show, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Ainda não, professor. Tudo tranquilo, professor. Então, vamos lá. Continuando, então, o que nós temos aqui? Eu tenho um vetor força. O que nós vimos no slide anterior? Deixa eu ver se está aqui, não está não. O slide anterior nós vimos que o vetor força é o vetor f de x mais o vetor f de y. Beleza. Mas quem que é esse f de x aqui? Esse f de x, ele é um valor qualquer, que é esse tamanho aqui, ó. Se eu medir lá na régua, sei lá, né, se fosse uma distância, eu vou medir quanto que tem esse valor. Então, ele é a intensidade desse vetor. Só que aí, para virar vetor, o que eu preciso? De direção e sentido. Quem que vai me dar direção e sentido? Aí é esse i que está aqui, ó. E aí dá para ver que ele está negrito. Por que ele está negrito? Porque ele é um vetor. O que significa esse i? Esse i é um vetor unitário, né? É um vetor unitário, que todo mundo já viu também, os vetores, quais são os vetores unitários, né? I, J, K, né? Em termos de X, Y, Z. Outra literatura coloca X chapéu, Y chapéu, Z chapéu, depende do autor. Tá? Já vi também E1, E2 e 3, né? E não importa, tá? O importante é o conceito do vetor unitário. Você pode até chegar no concurso e falar assim, considera o vetor unitário ABC, tá? Sendo A em relação a X, né? O outro em relação a Y, o outro em relação a Z. Não importa a forma, né? Como que a gente está representando. Normalmente, o mais usual é IJK, é o que está escrito aqui, né? Então, o que esse I carrega de informação? Ele é um vetor unitário, então ele vale 1. Né? Essa é a principal definição. Mas ele tem direção e sentido de quem? De X. Ele é um vetor em X, sentido, para a direita. Tá? O positivo. Se colocar negativo aqui, significa que o I é negativo. Então, ele está no sentido contrário, ele está para cá, né? Para a esquerda. Né? Então, esse é o vetor unitário I. O J, a mesma coisa. Quanto que o J vale? Vale 1. Então, se eu multiplicar 10 por 1, 1000 por 1, tanto faz, né? O vetor unitário, ele não carrega a intensidade, mas ele tem direção y e sentido positivo para cima, o negativo é para baixo, tá? E aí, dessa forma, a gente pode falar agora que o meu vetor f, que eu chamei de f de x mais f de y, agora eu coloco ele em tamanho, né? Agora eu vou enxergar a dimensão dele. Qual a dimensão? É um f de x na direção I, mais um f de y, agora um escalar, qual a direção? J. E aí, por isso que ele está negrito, porque aqui é vetor. Então, é uma decomposição vetorial, né? Se a gente pensar em f decompondo f de x, f de y, é uma soma vetorial, né? Esse mais esse, tá? Tranquilo? Deixa eu ver o 2.5 aqui. Qual que é a pergunta 2.5? Vamos lá. Olha só, determina os componentes x e y de F1 e F2 que atuam sobre a lança mostrada na figura. Expresse cada força como um vetor unitário cartesiano. Então, eu tenho aqui um vetor F1, que é esse, ó. O que é F1? Qual que é o valor? 200. Mas eu tenho um ângulo, ó, 30 graus com relação à vertical.
Quem que é o F2? O F2 está aqui embaixo, vale 260. Qual o ângulo? Eu não sei o ângulo, mas agora eu tenho uma proporção. Esse é o triângulo, 12, 5 e 13, tá? Só tenho resolvido. Não preciso resolver ele ou não. Deixa eu ver se está aqui. Não tá não. Deixa eu resolver ele. Então, se for esse vetor aqui, ó. Nós temos aqui um vetor F1. Pessoal, quem chegou atrasado aí, coloca presente aqui, por favor. Eu já vou fechar a presença, tá? Do livro aqui, seria até mais fácil. Aqui, ó. Vou só explicar aqui, fica mais rápido, né? Já 9h40 já. Vocês entenderam, eu faço lá, tá? Mas então, dá para ver aqui? Tá meio embaçado, mas acho que dá para ver, né? Então, quem que é o vetor F1? F1 vale 200, só que tem um ângulo. Olha a importância do ângulo aqui, ó. Então, esse vetor aqui, o F1, olha lá. Esse vetor F1, como que eu vou decompor em F1 de x e F1 de y? Eu vou decompor da seguinte forma. Quem que é o y? O y está aqui para cima, ó. Então, peraí. Então, F1 de y vai ser quem? Vai ser o F1. Ele está com ou sem um ângulo. Olha aqui, ó. Em y está com ou sem um ângulo de 30. Em y está com um ângulo de 30. Então, quem que é F1 de y? Vale a hipotenusa, que é 200, multiplicado por quem? Cosseno do ângulo, 30 graus. Isso vai dar 173. Tá? Quem que é em x? Em x, 200 multiplicado por quem? Seno de 30. Né? O seno de 30, porque o f de x, que está aqui, ó, ele está sem o ângulo de 30. Então, ele vai ser 200 seno de 30. Isso vai dar 100, tá? Sinal. Esse daqui é para cima, positivo, vai dar positivo. Esse daqui para baixo, negativo, tá? Ficou claro isso daqui? Alguém tem alguma dúvida? Não, no final ali do livro, ele iguala e tira o menos. É isso? Eu não estou conseguindo enxergar direito. Eu queria entender o que aconteceu ali. Exatamente. Aqui, vou te falar agora. Por isso que eu estou abrindo esse negócio aqui. Olha só. Então, como que ficou aqui? Quem que é o F... Vai ficar feio? Deixa eu ver se dá para fazer assim, tá? Quem que é o F1 de x? F de x, ele está aqui, ó. Então, F1 de x, ele vai ser igual a quem? Ele vai ser o F 200 multiplicado por quem? Seno de 30. De 30.
Mas se é um vetor, qual direção e sentido desse negócio? Opa, é x, então ele tem que ser y. Só que ele está no sentido negativo, então aqui é menos. Qual que é a resposta? Menos, é menos 100, né? X menos 100. Menos 100. Okay. Menos 100. Então, olha só. O vetor f1 de x vale menos 100 e está perfeito. Só que, como que a gente vai representar? Para toda vez a gente tem que ficar colocando vetor e JK, o que a gente faz como simplificação? Aqui já é mais coisa de engenheiro. Isso vale 100 newtons. Mas e agora? Cadê a direção e sentido desse negócio? Eu coloco essa setinha assim, ó. Beleza? Beleza. Beleza. Eu não preciso representar o i e nem o sinal. Isso para mim também não interessa, porque isso daqui carrega a informação agora. Tá? Da mesma forma, quem que é o F1 de Y? F1 de Y está aqui, 200 multiplicado por cosseno. F1 está de Y, né, está com ângulo. Então, agora é cosseno do ângulo 30. Isso vai dar 173. 173, unidade, Newton. Está aqui. Se eu colocar vetor, eu sou obrigado a colocar J aqui. Tá? Ou simplesmente eu já coloco o meu vetorzinho da seguinte forma. Assim. Tá bom? Aí eu já carrego a informação aqui. O outro, que é o F2 aqui de 260, olha aqui, agora eu tenho que olhar para esse triângulo, 5, 12 e 13. Quanto que vale o F2? 260. Deixa eu tentar escrever, às vezes fica melhor aqui. Quanto que vale o F2? Bom, né? Quanto que vale o F2? F2 de x. F2 de x vale quanto? 260. 260. Multiplicado por quem? Se é x, qual cateto que está em x aqui? É o 12. Tá? Isso daqui dividido por hipotenusa, que é 13. Certo? 12 sobre 13. Agora, se for o F2 de Y, quem que é o F2 de Y? 260 multiplica por qual proporção? Em Y, 5. E agora a gente divide 13, porque sempre vai dividir aqui pela hipotenusa. E aí, só fazer essa conta aqui, ó. Então, F2 de x, 260, 12, 13. Y, 260, 5, 13. E aí vão dar esses valores aqui. E o vetor é a mesma ideia do vetorzinho, está aqui embaixo, tá vendo? Ó? 240. Qual que é a orientação? A setinha está para a direita, ó. Não sei se está claro para vocês aí. A setinha para a direita. E o F2 de Y era menos 100. Agora virou 100 positivo, mas a setinha está para baixo, ó. Então, essa é a resposta do exercício. Tá? Em termos de vetor cartesiano, agora é a parte matemática da coisa, né? Voltamos lá para a matemática. Quem que é o F1? Menos vetor, tá vendo? Aqui está em negrito, ó. Não sei se às vezes já tem embaixo, não dá muito zoom. Mas quem que é o vetor F1? É menos 100, que é o escalar, ou 100, que é o escalar, menos I. É o vetor negativo, mais 273, J positivo. E o F2 vai dar 240i, x, menos 100, né? Menos, porque tá para baixo, J. Tá bom? Ficou claro isso daí? Entenderam? Deu para entender, professor. Show de bola, professor. Beleza, mas agora ficou claro a diferença
daqui usar ângulo, né? Que eu vou usar seno e cosseno, e aqui a proporção, né? Que eu vou usar os catetos, tá? Mas, Desculpa atrapalhar aí. beleza? Você pode voltar ali naquela parte que você relaciona esse triângulo no meio do F2 aí, esse 13 sobre 12. A relação do F2x com isso? F2x, isso daqui? Isso. Eu tô pegando isso daqui, ó. Só substitui como o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou o quê? Esse valor aqui, ó. Se eu quero determinar F2 de x, é a decomposição desse vetor que vem para cá, ó. Certo? Vou mudar de cor aqui, azul. Sim. Então, este vetor aqui, que é o F2 de x, quem é ele? É o cateto, é a hipotenusa, né, o valor alto aqui, 260, multiplicado pela proporção. Qual a proporção aqui? Se é em x, quem que vai estar em x? É esse 12 aqui, ó. E divide sempre pela hipotenusa, que é 13. Por isso aqui ficou 12 sobre 13, ó. Tá, entendi. Tá? Obrigado. Beleza. Se for y, tá aqui, ó. O vetorzinho y é esse, né? Quem que é o vetor que tá ali? É o F2 de y. Quem que é o F2 de y? Tá aqui, ó, desse lado. A hipotenusa de 60. Multiplicado por quem? Qual cateto que está em y? 5. Ele tá aqui, ó. Dividido pela hipotenusa 13. Certo? Esse vai ser o valor. E aí nós vamos chegar nessa conclusão aqui, né? Tá para cá, ó. Aqui, ó. Em x, 12, 13, 240 newtons. Em y, 5, 13, vai dar 100. Tá show? Agora eu peguei, valeu. Beleza. Pessoal, alguém não entendeu isso daqui? Essa relação aí? Tá tranquilo? Tranquilo, professor. Bom, aqui. Vamos deixar isso aqui para amanhã? Vamos parar, que minha garganta já foi pro saco já. Então, vou parar nesse amanhã não, né? Semana que vem. Aí semana que vem eu termino 12 e já emendo 13, beleza? Beleza. Todo mundo digitou presente aí? O pessoal que chegou atrasado, digita presente. E lá no AVA, lá um dos últimos arquivos é exercício. Então já tenta aí essa semana baixar o livro, tá? Quem quiser comprar também já compra, né? Tá tudo fácil agora, chega tudo rápido. Mas aí já tenta fazer aqueles exercícios, pega lá 1, 2, pelo menos do capítulo 2 aí, já dá para começar a trabalhar com essa parte de decomposição vetorial, tá? Quem não tem dificuldade, isso daí é revisão, né? Então, assim, quem não tem dificuldade, beleza, a gente continua aí. A gente continua aí para os próximos. Beleza, pessoal? Beleza, professor. Então, valeu. Bom descanso para vocês aí. Até amanhã. Valeu. Falou, professor. Boa noite.